Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse, mas se você não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve e ativa o sininho para sempre ficar por dentro das novidades. Bom, eu vou dividir esse vídeo em 3 vídeos, eu acho, porque senão vai ficar muito longo, mas a gente vai começar hoje a estudar sobre as 7 igrejas do Apocalipse, que são nada mais nada menos do que símbolos que representam a história da igreja, né, ao longo das eras. Então, o que está contido nessas cartas tinha relação com as igrejas daquela época, mas muito mais do que isso, né, tem relação com as eras, né, todos os períodos da igreja primitiva até hoje, e é o que nós vamos ver. Mas primeiro, no Apocalipse, no capítulo 1, João, quando ele tem a visão, né, de Jesus glorificado, ele vê algumas características de Jesus, né, ele cita algumas características de Jesus que é importante a gente dar uma olhada porque elas vão ser retomadas nas cartas. Aqui, capítulo 1 de Apocalipse, no versículo 12, ele diz assim: "Voltei para ver quem falava comigo e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força." E aqui no versículo 20, ele explica o que são as estrelas e os candeeiros, né? Ele diz assim: "Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas." Então, a voz de Jesus, né, manda que João escreva essas mensagens que ele tem para dar para as 7 igrejas, né? E a gente vai começar falando da igreja de Éfeso. O que é interessante é que parece que as cartas elas seguem mais ou menos a mesma linha, né? Então, primeiro fala sobre uma característica de Jesus, que grande parte ou a maioria tá nessa listinha de que foi falado, que eu acabei de falar no texto de agora. Tem um elogio que ele faz à igreja, tem uma repreensão, algum aspecto que ele precisa mudar, e ele dá um conselho. E por fim tem uma promessa ao vencedor. Aqui na igreja de Éfeso, ele diz que, no capítulo 2, versículo 1, ele diz: "Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro." A gente viu no versículo 20 que os candeeiros de ouro são as 7 igrejas, né? Então o fato de Jesus estar andando no meio significa que ele está próximo, significa que ele está no meio das suas igrejas, né? E ele diz assim: "Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer." Então tá aí um elogio, né? Fala da perseverança, fala de que rejeita aqueles que são mentirosos, né? Os apóstolos, os falsos apóstolos, que suportaram duras provas por causa do nome de Deus, né? Prevaleceram. Mas aqui no versículo 4 ele já vem com a repreensão, né? "Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor." Então, a igreja de Éfeso representa o primeiro século da igreja primitiva, né? A igreja apostólica. Então, era aquele momento que estava bem quente a igreja, né? Então, a pregação, a forma como o evangelho foi pregado rapidamente, como era viva, mas com o passar do tempo eles foram perdendo aquele primeiro amor, né? Então, o motivo real da missão eles foram perdendo de vista, que era Deus, e isso começou a interferir na missão, né? Então, o conselho que Deus dá para eles, que está lá no versículo 5, "Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas." Então,
Então esse é o conselho, né? Para que ele volte às práticas anteriores, né? Que ele volte, busque o primeiro amor dele de volta, para que assim a missão da pregação do evangelho possa ser de fato efetiva, né? Ter de fato um objetivo. E por fim tem a promessa ao vencedor, aqui no versículo 7. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então essa aqui é a igreja de Éfeso, né, que está lá no primeiro século, que é a era dos apóstolos. A próxima igreja é a igreja de Esmirna. Ela representa ali a partir do ano 100 depois de Cristo até o ano 313. E aí diz assim, ó: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. A gente vai ver que essas características de Jesus têm muito a ver com a necessidade daquela igreja. Então, é bem pessoal mesmo. Enfim, o elogio, né? Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O que é interessante da igreja de Esmirna é que ela não tem repreensão. Ela tem o elogio, tem o conselho, né, para ser fiel, para perseverar mesmo a aprovação, mas não tem repreensão. E por fim aqui diz a promessa ao vencedor, né? O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então essa igreja, ela representa a era das perseguições, aquele momento que surgia ali uma perseguição muito grande de Roma contra os cristãos, né? A questão de coliseus, de fogueiras, enfim, foi muito, muito forte. E essa parte de perseguição de 10 dias, né, está se referindo ao período da perseguição de Diocleciano, que foi de 313 até 313 depois de Cristo, até que veio Constantino e eliminou esse momento de perseguição, né? Então, é uma igreja que foi muito provada, que sofreu muitas perseguições e ela era muito pura nesse período, né? E é isso. A próxima igreja é a igreja de Pérgamo, que está lá de 313 até 538 a.C. E aí diz assim: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A gente volta lá pro texto que a gente leu sobre as características de Jesus. Inclusive, eu esqueci de falar, mas na igreja de Esmirna, que Jesus fala que o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver, né? É uma coisa muito importante para essa época da igreja, eles estavam passando por tanta perseguição, muitos perdendo a vida, dizer que Jesus ressuscitou, né? Ele esteve morto e tornou a viver. E depois aqui fala o 11, né? O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então, serviu exatamente de esperança para eles, que mesmo que eles morressem, eles não morreriam eternamente, que um dia eles poderiam ressuscitar, assim como Jesus ressuscitou. Bom, agora, de fato, para a igreja de Pérgamo, que é de 313 a 538 depois de Cristo, que é conhecida como a Era da Apostasia. Então, vamos ver? Jesus diz que ele é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E no versículo 13 diz: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Isso aqui é o elogio, né? Não negou a fé, né? Se conservou ali. Mas no versículo 14 ele começa com a repreensão. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim também, tu tem os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te. Aí já vem o conselho, né? E se não, venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Tem relação com o começo, né? Que ele fala aqui, que é aquele que tem a espada de 2 gumes. E por fim ele fala: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe.
Então a igreja de Pérgamo, ela está num período em que o pessoal passou por uma série de perseguições, né? Tinha passado ali em Esmirna, mas que agora começa a fazer algumas concessões, tentando talvez pegar alguns aspectos do paganismo que eram proibidos, né? O Conselho de Jerusalém tinha proibido, mas eles começam a se misturar com esses costumes pagãos para tentar dar uma aliviada na perseguição, né? Não sofrerem tanta perseguição. Então, essa questão da doutrina dos nicolaítas, né? Que era como se fosse uma seita que eles meio que sustentavam a ideia de que tinha que se misturar, assim, pegar realmente essas ideias do paganismo para aliviar a perseguição pro lado deles, né? E aí começa a entrar muita coisa errada dentro da igreja que a gente vai ver nos próximos capítulos, que piora muito, né? Que entra no ápice. Mas é isso, espero que tenham gostado do vídeo e até mais.